Começou. Opa. Bom, oi, gente. Esperamos entrar um pouquinho, né? Consegue ver aí as pessoas entrando, Vi? Uhum. Tem alguém entrando? Tem! Com certeza tem! Depois fica calmo. Beleza. É verdade. Tá. Vamos começar? Depois ver as pessoas começam? Vai. Bom, hoje, primeiramente, boa noite. Hoje nós estamos aqui para mais uma live no Diário da Mielo para falar sobre o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. E como convidada, nós temos a advogada Uriele Medeiros, que vai estar aqui com nós participando dessa live, né? E falar mais um pouquinho sobre a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, né? Que é algo tão importante, não apenas para as pessoas com deficiência, mas para todos em geral. E para nós, pessoas com deficiência, também é muito importante, porque envolve muito mais que apenas trabalhar, envolve vários outros fatores, né? Bom, vou passar a palavra para a advogada, ela pode se apresentar, e depois nós vamos prosseguir. Então, tá certo. Então, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Uhum. Então, tá. O meu nome é Murielle, eu sou advogada e, primeiramente, eu tenho que agradecer a vocês do grupo, dizer que participar do Grupo da Mielo tem sido uma experiência muito diferente, gratificante e que eu não consigo acompanhar, porque vocês têm muito assunto, mas que realmente eu me sinto honrada e às vezes eu me questiono se eu tô à altura de vocês para estar junto, porque realmente cada uma com a sua história, com a sua vida, e eu acho que não é puxação de saco por causa da Vitória, né? Porque eu sou cunhada da Vitória, então tem esse vínculo, mas não é só isso. É a questão de conviver com tantas mulheres que, como tantas outras, trabalham, estudam, lutam por seus direitos, mas que sim, que tem a deficiência, e que a deficiência é o algo a mais, né? É aquele toque que deixa vocês ainda mais especiais. Então, assim, obrigado pelo convite, obrigado por me aceitarem no grupo, e eu acho que essa troca de experiência para mim é maravilhosa, porque um dos motivos que eu escolhi o direito é porque eu queria trabalhar em prol de alguma coisa, é porque eu queria ver alguma coisa. Então, direito para mim tem a ver com vida, tem a ver com pessoas. E aí vocês vieram e me colocaram aqui, né, junto com vocês. Então, isso me deixa muito, muito feliz, tá? E hoje, né, é um dia que eu acho muito especial, o dia 3 de dezembro, que traz essa data importante, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência Física. Eu acho que todo dia é dia da pessoa com deficiência física, mas eu acho que tem que ter esse dia, né? Tem que ter data, sim, a gente tem que usar um dia do ano para refletir mais sobre o assunto. Essa data foi instituída pela ONU, então, assim, é um dia internacional que vem trazer informação e a gente sabe que, infelizmente, falta informação. Né? Eu costumo dizer que não é o direito que falta, não é que está faltando lei, não é nada disso. Falta informação, tem impunidade, falta fiscalização. Então, assim, eu acho que é uma honra estar no dia 3 de dezembro aqui para tratar de um assunto tão importante que é o trabalho. Eu tive uma mestre na minha faculdade, que sim, eu vou levar para a vida toda, a professora Cristiane Feldman, e ela sempre trazia muito disso do trabalho, né? O direito do trabalho. O que é o trabalho? O trabalho não é só receber, não é só dinheiro. Muito pelo contrário, o trabalho tem uma função social. E aí, quando a gente junta trabalho e pessoas com deficiência física, isso fica mais evidente ainda. Uhum. Então, assim, para mim, não é legislação que falta. A gente pode enumerar aqui, desde o artigo 5º da Constituição, que todos são iguais perante a lei, o artigo 7º da Constituição, que também traz a previsão legal, enfim, decretos, estatutos,
A própria lei de cotas, que a gente vinha falando, 8.213, quer dizer, tem legislação e você sabe melhor do que ninguém disso, né? Aí o que eu me pego e me pergunto é sobre a aplicabilidade disso, né? Na vida real, será que as cotas são respeitadas? Será que realmente as empresas são fiscalizadas? Será que não tem aquela desculpinha esfarrapada e a empresa acaba deixando e isso acaba passando? E aí a Vitória dá uma risada porque ela já teve experiência com isso, né? Então, assim, quando a gente fala de reserva legal, que é o nome que se dá ao cargo que é destinado para pessoa com deficiência, é a reserva legal. E aí tu lê no papel a lei 8.213 e tu lê a cartilha e tu lê tudo mais e tu estuda sobre isso, tu pensa assim, meu Deus, que maravilha, o Brasil é top, inclui todo mundo. Mas e aí quando a gente conversa com vocês que têm a deficiência, e aí a gente entende que nem sempre a lei é aplicada, infelizmente, entende? Então, assim, como operadora do direito, eu trabalho com direito do trabalho, mas a minha área mais é civil, mas assim, como operadora do direito, como estudante, eu também, no fim, fui me apresentar, me apresentei pouco, né? Mas eu me formei há 1 ano, então eu também estou advogando há 1 ano. Mas ainda assim, nesse período curto de vivência, eu já pude perceber muito isso, que falta confiabilidade, falta, e digo mais, falta fiscalização. Se mexesse no bolso das empresas, eu tenho certeza que mais oportunidades seriam dadas e tudo mais. Então, assim, eu acho que para a gente ser mais dinâmico, porque a lei é gigante, a lei fala de tudo um pouco, e é bom a gente tentar focar em pontos que sejam importantes para vocês, e que se eu puder responder, tiver meu alcance, e a gente vai fazendo um paralelo com a realidade, né, com o que realmente acontece. Beleza. Beleza, então. Deixa eu só fazer Então, eu dar meu boa noite aqui para todos que estão entrando, nos ouvindo. Eu estou vendo alguns comentários ali, de algumas amigas que estão acompanhando. Agradecer a Muri por ter entrado conosco neste projeto, através da Vi, né? Mas também nos trazendo experiências, nos engrandecendo com as leis, que a gente sabe, mas é no superficial, né? Então é sempre importante ter uma profissional para nos inteirar, né, sobre os assuntos. E vai funcionar assim. A gente vai fazer perguntas que nós recebemos de algumas pessoas, algumas curiosidades. A Muri vai responder. E no decorrer, quem tiver algum relato ou alguma outra pergunta que quiser nos fazer, é só fazer no chat que a gente passa para a Muri. Pode começar, Vi. Bom, primeira pergunta é: as empresas elas podem buscar apenas casos leves para contratar? Repete, Vi, eu não escutei. As empresas? Elas podem buscar apenas deficiência, casos leves para contratar? Não. A primeira pergunta já é uma pergunta, assim, que eu vou te responder com #depende, que eu aprendi lá na faculdade, que essa minha mestre me ensinou. #depende. Não, tá? Pela legislação, não. Porque, pelo contrário, né? A Lei 8.213, ela vem para quê? Ela vem para incluir, né? Ela não... Porque... E não faz sentido nenhum uma empresa falar assim, olha, eu só quero pessoa que tenha deficiência X ou Y. Primeiro, já estaria aí excluindo, né? E quando a gente fala de deficiência, e também dessa lei que a gente chama lei de cotas, a primeira coisa é entender, tem tipos de deficiência que não se enquadram nessas cotas. Então, é o primeiro ponto. Por exemplo, a pessoa que não escuta, né, não tem audição num ouvido, e o outro ela escuta, ela já não se enquadra. A mesma coisa a visão. A pessoa que tem, que é monocular, se eu não me engano, ela não vê nada não tem visão em um olho, mas no outro ela tem, também não se enquadra. Tem tipos de deficiência que não se enquadram na lei. Então, daí, para a gente responder se a pessoa pode
ter deficiência leve, já não poderia se enquadrar. Por exemplo, a empresa dizer assim, não, eu quero alguém que não escute de um ouvido só. Bom, ela já nem pode estar nas cotas porque ela não se enquadra no contexto. Ela tem que ser contratada nas vagas normais, ali nas vagas habituais da empresa. Não poderia entrar nas cotas. Aí, o que a gente vê na prática? Muitas empresas grandes que contratam só deficientes auditivos. Para linha de produção, para almoxerifado. E aí, além de contratar só deficiente auditivo, não dá oportunidade para quem é cadeirante, não dá oportunidade para quem é deficiente visual, não dá, enfim, para quem tem deficiência mental. E, além disso, deixa a pessoa que é deficiente auditivo sempre na mesma função. Também tá errado, também é um tipo de exclusão, porque tu não pode limitar aquela pessoa sem antes dar chance dela ir para uma outra função, para ela circular dentro da empresa. Então, assim, a resposta dessa primeira pergunta é não, em absoluto. A empresa que fizer distinção, olha, só com deficiências leves, só com deficiências dessa forma, daquela, ela já está indo contra a lei, ela já está, eu diria, ocorrendo em fraude também, porque não tem sentido nenhum. Não é esse o sentido da lei, né? Sim. Nesse ponto, poder não pode não, mas que acontece, a gente sabe que acontece, né? Na lei não pode, mas na prática é diferente. A segunda pergunta, então. Pode ser exigida experiência do candidato com deficiência? Gente, agora eu vou lembrar do meu passado, mas aí eu não vou lembrar de muitos anos, senão todo mundo vai ver aqui que eu já, né, estou na estradinha dos 30 para os 40, então não vou lembrar de tão passado. Mas assim, ó, eu lembro que quando eu iniciei a trabalhar, eu tentei iniciar a trabalhar, primeira coisa, né, eu era novinha, tem que ter experiência. Quem é novinho tem experiência como, gente? Como? Não tem como ter experiência, né? Se tu tá procurando emprego, como é que vai ter experiência? Não faz sentido, não tem lógica, não tem nexo. E aí, para a pessoa com deficiência, é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque antes não existia nem a lei de cotas. Então, como que a pessoa ia trabalhar em algum lugar? Se para quem é novinho, não tem experiência, não consegue emprego, qual empresa, sem ter obrigatoriedade, que vai contratar uma pessoa com deficiência para aquela pessoa ter experiência? E então, assim, e tá na legislação, tem previsão legal. Não pode exigir, não, de forma alguma exigir experiência. Até porque a intenção é essa, é trazer a pessoa para o mercado de trabalho, é dar condições, é dar treinamento, é fazer com que aquela pessoa se sinta bem dentro do ambiente e ali ela vai adquirir experiência. Então, assim, exigir experiência? Não, tá errado e merece ser denunciado, inclusive. Se algum dia vocês forem fazer uma entrevista, preencher um formulário, que agora nem se preenche mais, tudo por internet, né? Tudo bem, né? E disseram que tem que ter experiência, ele já levanta a mão e diz assim, mas meu bem, tá, tu tem noção do que tu tá falando? Tu tem noção das leis que estão aqui para serem respeitadas? Não precisa experiência. Aliás, é até descabido pedir experiência para uma pessoa com deficiência, entende? Então, assim, de novo, na prática, acontece, né? Mas não pode. Outras exigências também que as empresas às vezes podem fazer quanto... Eu nem sei se tem pergunta disso, mas eu já vou emendar. E se tiver, depois eu respondo. Mas a questão da escolaridade. Tem exigência de escolaridade para a pessoa com deficiência? Não tem. E faz sentido de não ter, e eu explico por quê. Porque nem sempre a pessoa que tem deficiência, a pessoa que é cadeirante, a pessoa que tem deficiente visual, auditivo, enfim, todos os... Nem sempre essa pessoa conseguiu ir para a escola. Nem sempre essa pessoa conseguiu... Por quê? Porque a escola não era acessível, porque a família às vezes não teve condições, mas não quer dizer que essa pessoa não estudou, que essa pessoa não aprendeu, que essa pessoa não teve um tio, um primo, uma prima, um amigo, uma cunhada, sei lá, alguém que estava ali junto, que ensinou que essa pessoa pode ter capacidade e não ter histórico escolar. Então, também não pode ser exigido escolaridade. Posso fazer um adendo? Pode. Que acharam que a pessoa não sabe nada,
Eu fico por isso nas eleições agora. Oi? Eu não sei se eu cheguei a comentar com você, mas agora, nas eleições, eu acabei por isso e acharem que eu não sabia nada. O mesário simplesmente falou bem assim, Comentou comigo. como se eu fosse incapaz de responder por mim mesma, né? Ele perguntou bem assim, moça, ela sabe escrever? Logo para quem, né, Muri, foi perguntar isso. E aí, o que você responde, né? Eu sei, eu sei responder por mim e eu sei escrever. Me deixa eu falar. Ela perguntou para tua mãe? Sim, é como se eu fosse uma parede. Ela perguntou para mim, a mãe que sabe escrever. Mas isso, lembra da outra live que a gente fez, que também teve esse relato de que as pessoas não falam com a pessoa com deficiência, elas falam com quem está do lado, pode ser um estranho, mas a pessoa olha para a pessoa com deficiência e diz assim, pô, fala com ele, eu falo com ela. Mas, gente, eu vou dizer, é falta de noção, e eu vou dizer mais, é falta de conscientização lá na pré-escola, gente, isso daí é falta do ensino básico, do inicial, é de ensinar para as pessoas que tem que tratar os iguais, os diferentes, e que não é que tu tem que deixar todo mundo no mesmo patamar, pelo contrário, tu tem que respeitar cada um, entende? Então, assim, se eu tivesse junto contigo, eu acho que ia dar um bafão. Eu acho que ia dar um trezinho, né? Porque eu acho ia pegar a lei e ia mostrar. Não, se estivesse junto, ia dar um barraco, porque, assim, a advogada vai fazer barraco. Mas, assim, não faz mesmo. Tem coisas que vão além da compreensão da lei, entende? Tem coisa que é social, que nem a lei resolve. Não é isso, é uma visão torta. É um problema social, né? Oi? É um problema social, é das pessoas. Muitas vezes não é da justiça. E aí, Vitória, se é um problema social, que a pessoa que estava te atendendo não falou contigo, perguntou, né? Questionou se tu sabia ler. Tu acha que os empresários, se não forem bem fiscalizados, se não, né? Se não fizerem vista grossa na lei de cotas, tu acha mesmo que todos eles vão dar oportunidade? Claro que não. Eu vi artigos e eu li muito sobre o assunto e eu vi empresas, assim, relatos de pessoas com deficiência que participaram de seleção e que as empresas questionam e dizem que tem vaga e não conseguem preencher. E aí eu fico me perguntando por que as empresas têm vaga e não conseguem preencher, se eu conheço só no nosso grupo da Mielo várias meninas, várias de vocês que querem trabalhar, que são extremamente capacitadas e habilitadas para trabalhar, que já tentaram fazer entrevista, que já estão ali dispostas. Por que essa empresa não acha? Onde é que essa empresa está procurando? De repente, no segundo andar. Ou será que, né? Ou será que preencher o formulário com, assim, não encontrei ninguém capacitado, não é mais fácil? Sabe? Esses questionamentos, assim, que deixa a gente triste, porque a lei existe, né? A lei tá aí, sabe? A legislação é rica e é bonita. Eu sou apaixonada pela legislação brasileira. Desde a Constituição Federal até as demais leis, assim, mas é a aplicabilidade, gente, e a fiscalização para isso, e o conceito social que a gente vinha falando é uma situação, complexo, não é? Não é simples. Como a gente falou inicialmente, a lei é linda, só tem que ser aplicada corretamente. Só isso. O papel aceita tudo, Rô, né? O problema é as pessoas aceitarem isso também. Porque nem assim, nós temos leis, temos tudo, mas como tu falou, os empregadores, né? Os chefes, mesmo com a lei, eles não cumprem corretamente. E essa questão de não ter experiência, de não ver experiência, de não ver escolaridade, também para as pessoas, tipo, que nem eu, que tenho a formação já profissional, graduação, graduada, também é uma dificuldade. Porque aí podem te botar em qualquer canto que quiserem na empresa. Não te valorizam pelo que tu se esforçou para fazer. Que é a tua profissão, que é a tua escolaridade. Não te valorizam, por quê? Porque não se tem, não se exige.
Uhum. Exatamente. E questões assim, como tu falou, né? Podem te colocar em qualquer canto, né? A legislação não permite isso, que o empregador contrate uma pessoa com deficiência, utilizando ali o cargo de reserva legal, e que deixa aquela pessoa isolada, e que deixa aquela pessoa só naquela função. A lei não está ali para empregar ninguém, entende? Ela tem uma função social, ela tem um porquê de existir. Então, assim, eu acho que tem que desconstituir essa ideia também de que lei de cotas é para beneficiar. Lei de cotas, sabe? É uma coisa que tem a ver com paternalismo, que tem a ver com privilégios. Não é. Não é privilégio. Pelo contrário, tem que ser assim, tem que ser dessa forma, porque se não for assim, não vai. E sendo assim, já não vai. Então, Já não vai. Existindo, vocês devem ter o conhecimento que uma empresa com mais de 100 funcionários, ela já precisa ter no quadro 2% de pessoas com deficiência. E assim vai indo, né? Tem uma tabelinha e a exigência vai aumentando conforme o número de funcionários. Acima de 1.000, se eu não me engano, é 5. Eu tinha uma cola disso. Uma cola. Eu tenho aqui. Isso. E assim, é isso, mas não adianta contratar 5% de pessoas com deficiência e colocarem todas elas num único setor, isolada das demais, não objetivar o crescimento delas, porque aí a lei perde a função. Perde a função social, o trabalho perde isso da sua função social, sabe? Porque a lei existe para quê? Para fazer com que as pessoas circulem, com que as pessoas, enfim, tomem o seu espaço na sociedade, que é o mais óbvio, né, de tudo. E aí me vem ainda com exigência de experiência, com exigência de escolaridade, com exigência de sei lá mais o quê. É para não contratar, né? É para não contratar. Não, é para não contratar. É que nem o exemplo, né, Vi? Contratam, vê o teu currículo, contratam para fazer uma função, fazem uma entrevista contigo sabendo que tu não vai poder usar. Só que a entrevista é no segundo andar. Olha, que maravilha! Mas isso tem previsão legal também. Sim. Isso tem previsão legal. A empresa, obrigatoriamente, quando pegar o currículo de um funcionário que tem deficiência, ela tem que saber qual a deficiência e ela tem que atender. E outra, não é só o RH que tem que ser num andar térreo, por exemplo, para quem tem deficiência de locomoção ou que tem que ter um elevador. Não é só o banheiro que tem que ser acessível, não é só o refeitório, não é só o, sei lá, o setor contábil, não é só o setor onde a pessoa vai ficar que tem que ser acessível. Mas a pessoa também. A pessoa entra e fica numa caixa. Olha, tu vai trabalhar nessa sala, tá? Mas tu não circula para lá. Tá errado aí. Não é assim que funciona. Uma coisa que eu percebo e que, para mim, aí vocês me corrijam, que vocês vão saber melhor do que eu. Parece que a empresa quer que a pessoa com deficiência, ela se molde à empresa, né? Ela tem que se adequar à empresa. A empresa tem uma escada para subir de 20 lances e a empresa quer que a pessoa com deficiência consiga se adequar àquilo. Tá errado. A lei diz o contrário. A empresa tem que se adequar. Então, assim, parece que tu vai buscar uma vaga, mas que tu só pode buscar a vaga se tu conseguir escalar uma parede. Tá errado. A lei não diz isso, sabe? E aí, por que a empresa para fazer parece que é um favor, parece que nós temos que dizer muito obrigada por ser acessível. E por que a empresa chama para fazer entrevista? Depois ela manda um relatório e ela diz assim: eu tentei. A vaga foi aberta. Não preenchi porque não deu, mas eu tentei. Fraude. Só que é aquilo que tu fala, né, Muri? Tem no currículo. Tá dizendo no currículo o que a pessoa... Geralmente tá no currículo dizendo que a pessoa tem uma deficiência física, auditiva. Se tu vai pegar o currículo de seleção e tu vai ler, tu vai dizer, olha, essa pessoa já tem um problema de locomoção. Então, para essa função que é no segundo andar, eu não consigo. É uma questão de coerência.
discernimento e humanidade também, né? Exatamente. Exatamente. A pessoa que faz o recrutamento, ela tem que ter sensibilidade, né? Tem que conhecer a lei, porque ela está numa posição que ela tem que conhecer. Exato. E o mínimo de sensibilidade e discernimento de pensar que, não, para aí, né? Vamos fazer como tem que ser feito, vamos pensar. Eu penso assim, ó, que hoje em dia são raras as pessoas que se importam uns com os outros, então não vamos dizer que tenha que se exigir muita humanidade das pessoas, vamos dizer, um mínimo de noção. Como é que você quer contratar alguém que anda de cadeiras de roda, de muleta, para um lugar, aí tem um lance de escada enorme, e não oferece acessibilidade, uma rampa ou um elevador? É falta de noção. Desculpa se estou sendo grossa, mas para mim é falta de noção. Não tá sendo grossa, você tá fazendo um desabafo. Que muitas pessoas gostariam de estar fazendo e não têm a oportunidade de estar fazendo. Porque pode ter certeza. Vamos, gente. É complicado, É difícil quando lida com o ser humano, é difícil, né? Uhum. Não é só leis, é o ser humano. Vai muito além, né? Vai. Exatamente, é muito além a lei de lei. É verdade. Vi a terceira pergunta. O empregado com deficiência, ele tem estabilidade no emprego ou ele pode ser demitido sem justa causa? Tá. Ó, pergunta polêmica. Depende. Não, é assim. O empregado com deficiência, ele obedece o mesmo regramento da CLT, tá? Não tem um regramento específico, diferenciado. Não tem. Não é o empregado, a pessoa, que tem essa estabilidade. Eu diria que é o cargo que ela ocupa que tem estabilidade. Que é essa reserva legal. E eu vou tentar explicar mais ou menos. Por exemplo, se a pessoa com deficiência, ela foi demitida, tá? Sem justa causa. Por N motivos, vocês sabem melhor do que eu, porque não é porque a pessoa tem deficiência que ela não vai ter que cumprir com o horário, que ela não vai ter que cumprir com as atividades, né? Ela não vai ser a dona do mundo lá dentro da empresa, né? Isso é óbvio. Por N motivos, ela pode ser demitida. Aí, o que vai acontecer? O que a empresa obrigatoriamente tem que fazer? Ao demitir essa pessoa, já tem que preencher essa vaga com alguém também com uma deficiência semelhante. Pelo menos a lei diz isso, mas assim, não quer dizer que um deficiente auditivo tem que ser substituído por outro deficiente auditivo. Não, mas tem que ter algum tipo de deficiência. Eu entendo que a lei quis, com isso, fazer o seguinte, ó, proteger a reserva legal. Por quê? Vamos pensar o seguinte, uma empresa precisa ter 5 funcionários com deficiência. O que a empresa poderia fazer? Contratar os 5 funcionários com deficiência, passar lá o relatório dela para os órgãos competentes, que ela cumpriu a reserva, que ela cumpriu a lei de cotas. Depois de 90 dias passado, o contrato de experiência demitir, porque aquela pessoa, um daqueles empregados, daqueles 5, não se adequou, não trabalhou direitinho, faltou, sei lá, pode acontecer. Demitir um daqueles lá e não recolocar ninguém nessa vaga. E depois, ali a 90 dias, demitir mais um, demitir mais um, demitir mais um, e aí ficar livre, digamos. Então, assim, eu entendo que não é a estabilidade do empregado, eu entendo que é a estabilidade do cargo, tá? Interpretando a lei, para mim é isso, não é a pessoa que tem estabilidade, mas aquele cargo, a reserva, tá? Mas isso tem muito. Eu digo que a pergunta é polêmica porque tem muitas pessoas que acham que é beneficiar o empregado. Que acham que tu tem deficiência, tu vai ficar aí eternamente. Não vão te demitir. Não, de jeito algum. Tá submetido a CLT normal, né, gente? Não tem. Sim. Tem que cumprir com todas as suas obrigações dentro das suas limitações. É óbvio que é dentro das suas limitações, que é dentro da sua função, que é dentro do escopo da pessoa. Como é para mim no meu trabalho, como é para qualquer pessoa. Isso daí é óbvio. Mas a pessoa também não pode achar que tem instabilidade. Tô tranquilaço aqui. Não, ela pode ser demitida. Só que obrigatoriamente a empresa tem que já repor alguém, já contratar alguém para essa vaga. Sim.
Agora, falando sobre a jornada de trabalho, o trabalhador com deficiência tem direito a uma jornada especial? Olha, vai depender muito do que é a função que ele faz, né? Porque se a função dele exige que ele trabalhe 6 horas, ele vai ter que trabalhar 6 horas, 8 horas, 8 horas. Mas é óbvio que o empregado com deficiência pode precisar, por exemplo, ir ao médico. E isso é protegido por lei. Sim, ele tem direito a fazer isso. Então, na regra geral é que, sim, ele tem um direito a uma jornada diferenciada. Mas é claro que isso também não pode extrapolar o limite do bom senso, da coerência, enfim, é uma relação entre empregado e empregador antes de qualquer coisa. Mas a lei protege e diz que sim, que o empregado com deficiência tem direito a sair, enfim, para fazer tratamentos. Uma vez na semana, aquele empregado só vai trabalhar de manhã porque à tarde ele tem fisioterapia. A lei está ali e está assegurando a ele esse direito. Então, sim. Ele tem direito a ser uma jornada diferenciada. Não é especial, é diferenciada. É diferenciado. Falando um pouquinho de... Não é especial. Hein, Rô? Não é um presente, né? Claro que não, né? É um direito. Sair para ir fazer uma fisioterapia, sair para ir lá tomar injeção, sair para... Não estão presenteando a pessoa, não é assim? Né? Não gosto, não. Trabalha 2 vezes por semana. Oi? Trabalhar por 2 vezes... Não é um presente, não pode não trabalhar só 2 vezes por semana. Não. Só se for o dono da empresa, né, Vitória? Aí está trabalhar para ser dono da empresa. Trocando um pouquinho a experiência, né, referente a isso. Quando eu comecei a trabalhar, tudo em função da sondagem que eu faço, né, em um dos locais que eu fui trabalhar, eu reduzi, sim, a minha carga horária, por não ter um espaço adequado para sondagem. Mas aí, então, eu tinha que vir até em casa, fazer a sondagem. Então, foi reduzido o meu horário, normal, mas seguindo essas questões que tu fala, né, Muri? Foi porque era uma necessidade minha. Então, respaldado pela lei, tudo foi se conseguido e conversado referente a isso, né? Sim, nada mais coerente, né, Rô? Nada... Eu diria que não é nada anormal, é algo perfeitamente normal, perfeitamente, assim, é cabível, e eu acho que tem muito a ver com a dignidade da pessoa, sabe? E também, gente, exigências fora do que a pessoa pode fazer, exigências sobre, assim, que geram um esforço além da expectativa dessa pessoa, não fazem sentido. Aí a lei perde todo sentido, né? Que é a inclusão, então... Exatamente. Pode, mas não é... Esforços que nem a própria pessoa considera dita normal não consegue fazer, né? Não dá para fazer esforço sobre-humano, pelo amor de Deus. Óbvio. Bom, agora a quinta pergunta. Podemos passar? Pode. Tá. Há alguma regra especial quanto à formalização do contrato da pessoa com deficiência? Contrato de trabalho? Olha, é como eu falei, a pessoa com deficiência, ela responde pela CLT normal. O contrato de trabalho, ele vai ser formalizado, assim, a pessoa vai ter as mesmas obrigações e os mesmos direitos. Então, em linhas gerais, a legislação não, até onde eu tenho conhecimento, não fala disso, sabe? Não tem nada especial. Não vai ter um parágrafo lá. Esta pessoa que tem deficiência tem isso diferente do contrato dela, diferente de outra pessoa, até porque daí já estaria excluindo ela, entende? Uma coisa que a gente falou lá atrás, né, Rô? Da redução de carga horária e tal. Não sei se aconteceu contigo. Não sei se isso também pode ser conversado com a empresa. Mas a lei prevê que o salário é pago na proporcionalidade do tempo que é trabalhado. Então, assim, quando eu volto a falar, não é prêmio, pelo contrário, não é prêmio, não, né? É a necessidade da pessoa, mas a pessoa acaba deixando de receber... Marcando com
Isso. com este prêmio. Como é que a gente fala? Presente de grego, né? Presente de grego, exatamente. Então, assim para vocês verem como não tem diferenciação no contrato de trabalho, porque senão já ia ter lá uma cláusula dizendo o seguinte, ó, essa pessoa pode reduzir a carga horária, não vai reduzir o seu salário, ela vai, né? Não tem. E são previsões que estão na CLT, estão na Lei 8.213, estão nos demais decretos. Também o Brasil é signatário da OIT, né? Organização Internacional do Trabalho. E lá tem muita resolução que fala disso, sabe? Diversas resoluções, então isso tem força de lei no Brasil também. Uhum. Então, assim, a intenção que eu vejo da legislação brasileira é justamente fazer isso. Integrar a sociedade as pessoas com deficiência e não excluir. E no momento que tu acaba fazendo alguma diferenciação no contrato de trabalho, pode nem sempre ser benéfica essa diferenciação no contrato, né? Pode ser uma diferenciação que seja maléfica ali para o trabalhador, então, para o empregado. Então, não tem. E até porque, como a gente quer que não haja essa diferenciação social, a gente não pode exigir que tenha uma diferença no contrato de trabalho de qualquer outro empregador que vai ter a mesma função que você. Óbvio. Então, acho que fica meio incoerente, né? Já basta as diferenças no próprio ambiente de trabalho, né, Roda? Aí tu pode falar melhor do que eu, porque eu não passo por isso, mas eu acredito que no ambiente de trabalho vocês já devem passar também ali por situações que, por mais que as pessoas te conheçam, conversem, brinquem contigo no teu trabalho, confiem no teu trabalho, eu acredito que vocês sentem isso, né? Tem a diferenciação dos próprios colegas e, enfim, né? Então... Sim. Sempre tem. Não, a gente está falando do trabalho, mas não só no trabalho, né? Em qualquer âmbito da sociedade que a gente for entrar, sempre vai ter alguma coisa que vai nos diferenciar ou olhar diferente, né? E aí tu imagina se tu tem um contrato de trabalho diferenciado. É aquilo que eu falei antes, né? Sobre a questão do não poder ser demitido. Muitas pessoas têm esta cabeça já, têm esta ideia. E aí, então, já vem essa diferenciação. Ah, tá tranquilo pra ti. E aí acaba acontecendo essas diferenças. Tem isso com funcionário público também, né? Exatamente. As pessoas têm aquela ideia de que funcionário público vai ser eternamente funcionário público, ele não vai ter risco de perder lá o seu cargo, e desmerecem a pessoa que estudou um monte para chegar lá, né? Tiram o mérito daquela pessoa que se esforçou, que estudou pra caramba para ser funcionário público. É funcionário público, né? Pejorativo, as pessoas usam isso, né? Geralmente a pessoa não conseguiu passar em concurso e que faz isso, né? Funcionário público. Aí a pessoa que tentou 20 vezes, não conseguiu, faz isso, né? Então, assim, é a mesma situação. Nada é uma certeza absoluta, né? Não vai ser o cargo da gente, o trabalho da gente, que vai ser uma certeza absoluta. E pegando tem uma pergunta aqui, antes da nossa última, só te interromper aqui, que veio uma pergunta agora ali, que é até do meu pai. Ai, meu Deus. A empresa é obrigada a dar condições de transporte quando esta, no caso da pessoa, né, não tiver meios para o mesmo? Não, aí tá. O que a empresa tem que dar? Vale transporte. Aí, se a pessoa tem passe livre, a empresa fica desobrigada de dar o vale transporte. Na legislação fala em vale transporte. Não fala em obrigatoriedade de dar o meio de locomoção, o que, para mim, faria todo sentido. Sim. Mas, por outro lado, eu acho que seria mais um entrave, né? Mais uma dificuldade. Entende? Exigir isso do empregador seria mais uma exigibilidade, é mais um pontinho para dizer que é difícil contratar.
Entende? Então, assim, o Vale Transporte, ajuda de custo, porque aí depende de cada empresa, tá? Por exemplo, tem empresa que não dá Vale Transporte, mas ela dá ajuda de custo, né, de combustível. Por óbvio, esse empregado entra na mesma regra, na mesma lei, ele tem que ter. Mas, assim, buscar em casa o trabalhador, eu desconheço isso na legislação, pelo menos na Lei 8.213 não me recordo, posso procurar melhor, mas a princípio não, tá? Não tem essa obrigatoriedade, não. Infelizmente. Né? Infelizmente, verdade. Porque... Mas agora, né, Rô, com tudo sendo home office também, né? Facilita um pouco, né? Cara, é o momento das empresas que não estão com as suas cotas de preenchidas se mexerem, né? Se atualizarem, sabe? É o momento de começar a mandar currículo aí, e se alguém disser assim, mas não tem acessibilidade, dizer, então vamos comunicar aqui o Ministério do Trabalho, porque eu sei que tá todo mundo home office, então eu tenho, né, condições. Tem que aprender a achar o lugar onde vai reclamar de alguma coisa também. Isso acho que é importante para quem tem deficiência, porque às vezes a pessoa só aceita, né? Eu acho que o conformismo, às vezes, leva a ter mais gente fora do mercado de trabalho e tudo mais. Eu acredito que a gente tem que ser inconformado sempre, sabe? Diante de uma negativa, tu tem que saber o porquê do porquê não te escolheram, primeiro. Tem que ser fundamentado isso tá na lei, tem que ser fundamentado o motivo por que não te escolheram para aquela função. E, além disso, tu tem meios, né? Tem meios para procurar os teus direitos. Não é que tu vai obrigar a empresa a te contratar, não é assim. Mas, no mínimo, tu vai questionar a empresa porque ela não te contratou. Tu quer motivos relevantes porque ela não te contratou. Ou então tu quer um motivo porque aquela empresa te chamou para fazer uma entrevista, sendo que ela não tinha o mínimo de acessibilidade para isso. Cabe uma denúncia formal, cabe uma denúncia no Ministério do Trabalho. Falei isso, né? Já falei. Viu? Como cabe, Davi? Né? Então, assim, procurar pelos seus direitos, eu acho que é o primeiro ponto. Sim. Nesse sentido, né? E não se conformar, meninas, porque é muita inteligência guardada nessas cabecinhas dentro de casa, lá, esperando alguma coisa acontecer. É muita mão de obra qualificada deixada de lado. É triste, sabe? A realidade é triste. Eu que converso com vocês no grupo e vejo tanta gente inteligente, tanto assunto importante, e aí foge do assunto da deficiência física, né? Ou mental, enfim, foge desse assunto nas nossas conversas. É tanta gente com capacidade para tanta coisa que é ridículo a lei não ser aplicada. Que as empresas estão marcando bobeira, sabe? Então, assim, vamos procurar os direitos porque tem que procurar direitinho. Só complementando que ele fez outras perguntas, mas tu já tinha respondido. Vai de empresa para empresa, né? Pelo que eu entendi, essa questão do não tem na lei, mas se a empresa tiver essa disponibilidade. Porque algumas empresas já possuem um fretamento para levar as pessoas para cá e para lá, né? Já possui um meio de locomoção ali. Por óbvio, se essa empresa contratar um cadeirante e ela disponibiliza um ônibus, um micro-ônibus, uma van, que seja, por óbvio, esse veículo vai ter que ser adaptado. Porque se ela disponibiliza para os demais, para essa pessoa com deficiência, ela não pode dizer que não vai ter. Sabe? Por isso que eu venho de novo. Depende do caso, tem que analisar o que essa empresa dispõe, né? E aí ela tem que se moldar. Uma coisa também que eu acho que tem que ficar claro: as empresas têm que procurar as pessoas, não as deficiências das pessoas. Entendeu? Se a empresa tem 101 funcionários e tem que cumprir a sua cota de 2%, tá? Ela dá só o vale transporte. Aí, como que ela vai contratar uma pessoa que mora a 40 quilômetros dali, que teria que pegar 2 ou 3 ônibus? Então, ela muitas vezes não tem um ônibus adaptado. Ela não tem que fazer um recrutamento de seleção dessa forma. Ela tem que ser inteligente o suficiente para contratar a pessoa que está mais próxima,
para contratar a pessoa que então é deficiente visual, auditivo, ou enfim. Isso não é selecionar a pessoa com deficiência A, B ou C. Esse critério volta àquela história. Ela tem que pegar um currículo, analisar adequadamente e aí poder encaixar a pessoa. Agora, se a empresa dá o transporte, aí ela vai ter que se adequar. Ela que arrume um ônibus que tenha condições de carregar a pessoa, que é cadeirante, que isso, que aquilo, que outro, entendeu? Uhum. Sobre a questão da remuneração salarial, qual a remuneração a ser paga ao empregado com deficiência? Eu sou, assim, de memória, eu não sou a pessoa, né? Eu lembro enfim, eu lembro dos assuntos, lembro de algumas leis, lembro de nomes, mas eu lembrei de um vídeo que eu vi de uma moça que vocês devem acompanhar no YouTube também. Ela é cadeirante. Acho que o nome do canal dela é Make Sobre Rodas. Ah, eu acho que eu já vi alguma coisa. E um dia eu vi um vídeo dela, faz tempo, e me chamou a atenção porque o vídeo dizia assim, ó, deficiente não, era cadeirante, todo cadeirante devia ser rico. Todo cadeirante devia ser rico. Era o vídeo. Aí eu disse, cara, eu quero saber porque todo cadeirante tem que ser rico, porque eu não sou cadeirante, eu acho que eu também tenho direito, também queria ser rica, né? E aí eu comecei a ver, e ela falando assim, cara, as coisas que se fazem necessárias para o cadeirante, e aí, né, Rô, tu sabe melhor que eu, né? Tipo assim, é coisa de higiene, é coisa para manter a cadeira, porque é um veículo, enfim, né? E aí era inúmeras coisas que a moça me convenceu que o cadeirante tinha que ser rico mesmo. Aí, agora tu vem com a pergunta, mas eu não sou empregadora, Rô, então não vai ser comigo que tu vai ficar rica, porque não dá. Mas assim, aí tu me vem com a pergunta do salário, né? Não tem diferenciação. Não tem. É CLT. Entendeu? E ainda vai ser descontado se sair mais cedo. Não tem. Não tem. É nesse ponto. É aquela questão que a gente veio falando desde lá do início. Se nós queremos ser iguais, não deveremos ter essa diferenciação. Mas no fundo, né, eu acho que toda pessoa com deficiência que quer trabalhar, que quer se desenvolver, que quer estar no meio de uma comunidade, que quer ser produtiva, a pessoa com deficiência tá pensando no dinheiro, é óbvio, né, que ninguém trabalha de graça. Tem seu sustento, mas tem mais em outros interesses, né, Rô? Eu acho que assim... Sim, com certeza. O que tu me diz, Vi? Tu aí que tá louca para começar a trabalhar, tu quer trabalhar desesperadamente porque tu quer ficar rica em 1 ano e comprar uma mansão? Ou tu quer porque tu quer te sentir mais produtiva, porque tu quer poder sair, porque tu quer poder aprender coisas novas? Não, o rico, eu acho que é uma consequência do trabalho, mas eu quero me sentir autossuficiente, porque é meu direito, basta aí, é meu direito. Se todos podem trabalhar, eu também posso. E eu quero trabalhar, né? E é como a gente estava conversando, não tem como a Vitória parar de usar muletas para conseguir subir 2 lances de escada. Coloca um elevador na empresa. Ou coloca só embaixo. Mas eu não consigo subir. Entende? Mas eu sei que pode me corrigir, mas eu saiba que o trabalho é uma forma de dignidade protegida por lei e que não pode ser negada por ninguém, né? Então, eu tenho o direito de trabalhar. E eu quero porque é meu direito. Não é por um salário que tu quer ganhar diferente de outro, né? É a questão de se sentir útil, né? Socialmente. Incluído, né? Se fala tanto em inclusão, gente, hoje, né, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, é um dia para relembrar, é um dia para pensar.
se fala tanto em inclusão, que é a coisa mais inclusiva de uma pessoa com deficiência trabalhando. É verdade. Eu não consigo imaginar coisa mais inclusiva. Eu acho que uma pessoa que é o direito trabalhar é mais inclusivo do que a pessoa poder ir para uma festa. É mais inclusivo do que... É óbvio que a pessoa com deficiência tem que ter direito à acessibilidade a tudo que for público, a tudo que for privado, ao supermercado, à farmácia, ao shopping, à escola, à faculdade, sei lá, a piscina, a festinha, né? Tem que ter. É claro que tem. Mas eu tenho para mim que o acesso ao trabalho, que estar incluído no mercado de trabalho, é assim 50% da questão de inclusão, sabe? É tão importante quanto é importante para uma pessoa que não tem deficiência. Com certeza. Porque, como eu falei lá no começo, né, já é importante para a pessoa, porque é trabalho, a pessoa quer trabalhar, mas para nós também tem a parte de autoestima, da gente saber, e nós mesmos sabermos que nós somos capazes também, né? Porque muitas vezes a sociedade nos vê como tão inferiores, que aí a pessoa já não consegue o emprego por ter, sei lá, usar muletas, como no meu caso, aí você fica pensando, meu Deus do céu. E aí, às vezes, você começa a se questionar também, mesmo sendo errado, mas muitas vezes eu me questiono, tipo, meu Deus, o que vai ser de mim? Sabe? Porque se o mundo... Porque eu não tenho como me adaptar ao mundo. E se o mundo não faz questão de se adaptar a mim... É bem por aí, né? Aquilo que eu volto a dizer, né? A impressão que eu tenho é que as empresas querem que a pessoa com deficiência consiga se adaptar ao que ela pode oferecer. Está errado. Está errado. Né? É uma incoerência. Não é nós que temos que nos adaptar aos locais ou às pessoas, né? Não, óbvio que não. Óbvio que não. E aí existe o direito, existe a legislação, né? Que traz exatamente isso, que o mínimo é o máximo, né? O mínimo de acessibilidade já é o máximo para quem tem deficiência, para quem precisa e para quem quer estar no meio, né? Não vai faltar esforço de uma pessoa com deficiência, né? Não vai faltar comprometimento de uma pessoa com deficiência com o seu trabalho, pelo contrário, né? Vai sobrar comprometimento, né? Vai sobrar a entrega daquela pessoa. Então, assim, o mínimo que a gente espera é que a empresa consiga se adequar e que não faça essas pataquadas de chamar a pessoa lá e aí chega lá, tem um monte de escada, a pessoa não pode subir nem para fazer entrevista, né? Nem tem. Acho que o mínimo de coerência é ler o currículo que está sendo selecionado. Só. É o que passa. Eu estava lembrando agora agora a Modi está falando sobre direito e eu lembrei que volta e meia eu vejo, se usa bastante no direito aquela frase que direito não é aquilo que querem te dar, é aquilo que ninguém pode te negar, né? Eu acho que se encaixa um pouquinho aí. Não pode negar. Tem um comentário que veio agora aqui que diz assim: eles pensam que quando a pessoa começa a trabalhar ou vai para a escola, deixam de ter a deficiência. Por isso não precisam se adequar. É isso? Ou numa simples consulta, é verdade. Falta de acessibilidade. É verdade. Aí é aquilo que a gente já falou, né? Falta sensibilidade, né? É o que eu digo sempre. Acessibilidade não são apenas prédios. Não são questões arquitetônicas. Não. Acessibilidade é a pessoa, né? Estar acessível a algo diferente. Verdade. É verdade. Outra coisa que eu não sei, Rô, se tu passou por isso, a Vi eu sei que não. Todo mundo vê falar em menor aprendiz, né?
É comum, as empresas gostam do menor aprendiz. Né? O menor aprendiz é importante na empresa, é a inclusão social daquela pessoa que está em formação e tal. E o menor aprendiz com deficiência? Aliás, não é o menor aprendiz com deficiência, é o aprendiz com deficiência. Porque a pessoa que tem deficiência, ela não tem idade máxima para ser aprendiz. E quantas empresas a gente vê com esse tipo de vaga, com esse tipo de possibilidade? Mínimas. Mínimas, sabe? Mas a pessoa tem lá a vaga para 10 menor aprendiz, tá? Ela poderia contratar 8 menor aprendizes e 2 aprendizes com deficiência. Passei por isso também, enquanto estava no ensino médio, enquanto menor, e também não deu certo. Oi, Vi? Passei por isso enquanto estava no ensino médio, sabe? Mas também não deu certo, não tinha como entrar também. Faltava acessibilidade no local. Uhum. Só que aí não era pra, era o local mesmo. O local tinha degraus horríveis, não tinha como subir. E não pensaram numa outra forma, não. Não. Só falaram que não tinha como eu entrar no lugar. Não tem como. Fecharam a porta. É que é fácil chegarem e dizerem isso, né, pra nós. Ah, é que nem tu falou. Eu tentei. É. Mas será que tu tentou mesmo? Real? Ou será que tu só quis preencher o formulário e dizer que a vaga tentou preencher? Uhum. Né? É que nem essa questão que a gente tá brincando, né, do fato que aconteceu com a Vicky. Porque também, eu comentei com ela, disse assim, por que então eles não detalharam na vaga que não podia ser pessoa com deficiência física? Uhum. Porque aí não perderiam nem o precioso tempo deles e muito menos o precioso tempo dela. Óbvio. É isso. Quando ela me contou, eu fiquei muito indignada. Porque eu fiquei pensando, gente, fazer as pessoas perderem tempo podendo procurar outros locais, sabendo que não vai ter chance. E fora toda a expectativa que cria, né? Exato! Tu cria uma expectativa, tu já começa a imaginar, nossa, eu vou. Porque isso não é a pessoa com deficiência que cria essa expectativa. Eu, cada vez que fui para algum recrutamento de seleção para trabalho, eu cria expectativa. Então, assim, né? Não é a pessoa com deficiência que cria essa expectativa, é um ser humano normal. Sim. Qualquer pessoa, né, cria expectativa. E aí, quando tu trata de uma pessoa que tem deficiência, que a vaga é para pessoa com deficiência. Simples assim. Que falta de sensibilidade para lidar com isso, né? Talvez, Rô, uma questão que eles podem ter pensado era: eu não vou colocar aqui que a vaga é para X ou Y, porque eu posso estar discriminando. Pode ser isso. Também tem isso. Mas na hora que a pessoa fez a leitura do currículo e que viu que era uma pessoa com deficiência física, aí a sensibilidade, sabe? Essa pessoa teria justificativa para dizer: essa vaga não pode ser preenchida, ou poderia dizer: a gente consegue adequar o que as pessoas querem, elas conseguem. Mas é que não é exigido por lei a adequação. Cadê a fiscalização para ela dizer que tem que adequar? Uhum. É o ponto central. Que não é que não existe lei, não é que não existe resguardo, não é nada disso. Falta o resto todo. Existe lei, só falta ser cumprida e fiscalizada. Acho que mais fiscalizada até, sabe? Mais fiscalizada. E eu também não sei. Vocês podem até me explicar. Eu acredito que deva ter algum banco de cadastro para pessoas com deficiência mental, enfim, todo tipo de deficiência. Eu não sei. Eu sei que o Cine tem um banco diferente. Tem. Agora, empresas de RH, empresas de recrutamento e seleção mesmo, não sei também se elas têm essas. Existe algumas empresas que têm esses recrutamentos de seleções direcionados para a contratação de pessoas com deficiência. Existe também. Pois é, aquela empresa que diz que não está achando uma pessoa para
pro cargo, será que ela não pode ir lá e fazer um contato com essa empresa? Ou assim, dizer que não existe, que não está achando a pessoa com deficiência. Claro que tu não vai achar. Porque as pessoas já vêm com uma cultura social de dificuldades que muitas vezes elas não procuram mesmo. Exatamente. Vocês veem isso, meninas? Claro. E assim, a pessoa se desanima de uma forma que nem vai procurar. Já bateu tanta porta na cara que não cansa. Sim, óbvio. Muitos. Até nós fizemos um questionamento de quais seriam as temáticas que gostariam que nós falássemos no diário, e uma delas foi o mercado de trabalho, por coincidência, né? Foi bem sobre o mercado de trabalho. E aí eu senti na menina que a gente precisa falar sobre esse tema. Porque é exatamente isso. As pessoas estão desistindo. Estão perdendo a vontade. Porque a lei está aí, mas as pessoas não cumprem. É triste, né? E aí, mesmo não cumprindo, mas se precisa de uma lei para se cumprir algo que deveria ser normal. Uhum. Contratar um ser humano para um trabalho. Ponto. É isso. Ponto final. Mas como diz ali a Karine, a gente precisa ainda de dias para falar, a gente precisa de leis para serem discutidas, porque se no normal não se fala e não se cumpre, tem que se exigir de alguma forma, né? A gente parte do pressuposto que se existe uma lei de cotas, por exemplo, como essa, é porque não se cumpria sem a lei. Alguém, né? A gente parte do pressuposto que a ONU, lá em 92, instituiu o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Uhum. Tem que ter o dia para se falar disso. A gente sabe que tem o Dia da Consciência Negra porque tem que ter o dia para se falar disso. Uhum. Porque se não tiver o dia para falar disso, não vai se falar. É fato. Sabe? E aí somos obrigados a ouvir pessoas falando: mas aí se tem um dia, torna especial, e aí elas só querem ser igual, e aí é um dia que é discriminatório. Né? Somos obrigados. Será que é o dia? Né? Aí a pessoa que fala isso é a pessoa que não passa por sei lá quantos médicos no mês, né? Não sei quantos procedimentos que vocês às vezes precisam fazer, que não toma X e Y de medicação que precisa tomar, que não tem não passam por alguém e é olhado dos pés à cabeça. Uhum. Que não passa por constrangimento de estar ao lado de uma pessoa e a terceira pessoa perguntar algo de você para outra pessoa. Isso eu acho que é o que beira o ridículo, isso, né? Se tu é criança, se tu é criança, é uma coisa óbvia para pai, para mãe, né? Como criança, né? Mas tu é adulto, tu tá vendo que a pessoa é adulta, que a pessoa é jovem, que ela é grande. Qual é a necessidade? A pessoa não pode nem alegar desconhecimento, né? Tem que alegar, sei lá, falta de discernimento, nem sei o quê. Eu não consigo achar uma justificativa para a pessoa que não se dirige à pessoa que está na frente dela e que fala com a pessoa do lado e que acha que isso é normal e que... Olha aí, né? Gente, onde é que tá o mínimo de senso comum, né? Como é que essa pessoa convive? Como é que essa pessoa tá na sociedade? Ou achar que nós, por termos alguma característica diferente, não somos felizes. Isso é muito comum, né? Uhum. Isso assim. Aí vem aquilo que vocês já falaram em outras lives e que eu tô aprendendo todos os dias com vocês, né?
Vocês não querem ninguém passando a mão na cabeça. Uhum. Vocês não querem assim, ai, coitadinha aqui, ó. Vou dar esse emprego, dar o emprego. Coisa mais ridícula do mundo. Fala, vou dar este emprego para essa pessoa porque ela é deficiente. Estou fazendo uma boa ação. Oi? A pessoa não vai trabalhar para a empresa, a pessoa não vai gerar lucro para aquela empresa, a pessoa não vai desenvolver uma atividade para aquela empresa e aquela empresa não está minimamente cumprindo uma regra legal. Ou quando o empregador, né, olha e diz, vamos ter que fazer adaptações. Vamos ter que fazer. Né? Aí a pessoa que está lá e tá lá para trabalhar já vai sentir assim, nossa, eu sou um peso porque eu já cheguei aqui tendo que fazer adaptações. Quando na verdade... Tendo que fazer a empresa se modificar. Não, quando na verdade já deveria estar adaptado o local no momento que for chamar aquela pessoa. O mínimo, né? Uhum. E outra, a adequação não é para aquela pessoa específica. É para o cargo, para a vaga que existe, que tem previsão legal. Entendeu? Uhum. Não é para Rô, não é para Vitória que vai ser feita uma adequação. É para a sociedade, é para aquela reserva legal que existe. É para a empresa. É para a empresa a adequação, não é para a pessoa. Eu acho que é isso que não entra no... E o quanto a maioria de nós, pessoas com deficiência, tem a agregar com o seu profissional, com o seu conhecimento dentro dessa empresa. Não é uma questão de que preciso cumprir uma cota. Óbvio. E assim, nem só com o profissional, eu diria, né? Eu diria com a experiência de vida mesmo, sabe? O quanto uma pessoa assim pode agregar, porque vocês são resilientes. Vocês, assim como todo mundo tem que ser resiliente, mas eu entendo que a pessoa que tem deficiência, ela, querendo ou não, ela desenvolve capacidades, e uma delas é a resiliência, é a capacidade de se adequar. Uhum. Então, assim, a empresa que contrata, o empregador contrata o empregado com deficiência, ele só tem a ganhar. Ele não tem... E aí eu fico me perguntando, né, também, o quanto a pessoa com deficiência vai atrás disso, como vocês mesmos falaram, né? Fecha tanta porta ali pra ti que chega um momento que tu diz assim, quer saber? Cansei de ganhar não. Cansei de ganhar não, sabe? Foi como nós falamos um tempo atrás, na primeira live do Diário, na live da Van, que a pessoa com deficiência, ela está tão acostumada a ter as portas fechadas, batidas na sua cara, que ela cansa, porque ela pensa, cada vez que eu vou tentar fazer alguma coisa, que eu vou sair de casa, tentar procurar um emprego, vai ser assim, eu vou parar, porque eu não preciso passar todo dia por isso. Eu não, né? E é aquela questão cultural que a gente vem falando, né? Já leva tanto não desde a infância. Uhum. E aí, na hora que tu quer ser independente, assim como qualquer outro adulto, tu leva outro não. Uhum. Se tu não tem uma estrutura emocional forte, tu desiste. Tu desiste. Uhum. Por isso que a gente, desde quando a gente começou a falar do diário, a gente fala, vamos falar sobre todas as deficiências e sobre tudo que tiver sobre a pessoa com deficiência. Uhum. Porque a gente temos os dias específicos para falar sobre temáticas da pessoa com deficiência, mas a gente quer falar todo dia. Verdade, não. E tem que ser debatido todo dia, porque vocês não estão aqui só no dia 3, né? Exatamente. Deficiência aqui só no dia 3 de dezembro, amanhã, dia 4, ela vai, sei lá... Ou na Semana Nacional, que é de 21 a 28. E voltar daqui um ano, né?
Daqui um ano volta a pessoa com deficiência. Aí se materializa de novo. Um ano some, depois se materializa de novo. Não, né? Não. Óbvio que não. Só que nesse intervalo do dia 3 de dezembro de 2020 ao dia 3 de dezembro de 2021, a pessoa tem que trabalhar, a pessoa tem que estudar, a pessoa tem que viver, a pessoa tem que poder ir aos lugares, né? Uhum. A pessoa tem que cair os tombos que ela cai na vida, né, Vitória? Os tombos reais e os tombos emocionais e tudo mais, né? Fora dentro de casa. Não, aí também tem que dizer, né? A vida da pessoa com deficiência não é só nunca foi só flores e nem deveria ser, né? Tem que ter a parte ruim, tem que ter ali também, porque é aprendizado também, sabe? Tem que fazer, sei lá, briguei com o namorado, tem que acontecer, sabe? Né? Tomei um puxão de orelha no trabalho porque fiz uma coisa errada, vai acontecer. Tirei aquele 6 ali na prova que eu não queria, né? Que eu queria tirar um 9, né? Vai acontecer. Dá uma surtada porque o TCC tá chegando. Eu me contento com 8,5, 9. A Vitória, 10, só 10 interessa. É dela que eu tô falando mesmo, eu sei. O 9 já não é muito bom, muito satisfatório. Não, mas, gente, agora eu já tô preparada em outra coisa. Eu recebi o aviso da faculdade, que eu já passei da metade do curso e eu já tô fazendo TCC, já tô sofrendo. Então, novidade. Não fico me aguentar por outros motivos agora. Daqui um ano eu vou fazer TCC. Daqui um ano. E tu para que tu também faz isso, tá? Que eu sei. Ai, um pouco. Tá, meninas, mas eu acho que... Eu não sei se... Eu acho que se estendeu bastante. Não sei se ficou mais dúvidas, mais perguntas, mas assim... não sei se no Instagram tem como disponibilizar arquivo de alguma coisa, material. Eu vou tentar colocar no Instagram. Tá, porque tem uma cartilha que fala sobre a Lei 8.213, ela explica passo a passo, ela explica muito, de uma forma muito clara, e eu acho que a pessoa com deficiência, a pessoa que não tem deficiência também, mas especialmente vocês que lutam por isso, tem que disseminar a informação, sabe? Quanto mais a gente souber do seu direito, mais a gente vai conseguir cumprir. Então, assim, acho que é a missão de vocês. E aí, só que eu não entendo de tecnologias, né? Tá aí a Vitória e a Roberta que sabem disso. Sofro muito com isso, mas eu vou aprender. Foi bem hoje. Foi bem mal. Não, hoje eu tô me sentindo assim, sei lá, de volta pro futuro. Nem sei, eu tô me sentindo artista até, nem sei, porque tem muito diferente isso aqui. E se tiver como vocês disponibilizarem essa cartilha, eu tenho ela em PDF, mando. Se tiver como colocar em rede, se tiver, enfim, mandar no WhatsApp. Na página no Facebook também. Então, eu perfeito. Acho que pelo Facebook a gente consegue colocar. Nos manda que a gente coloca. Isso, para divulgar, e eu acho que o recado é esse. Eu, como operadora do direito, posso dizer que tem lei, vocês estão resguardados, mas posso dizer que eu sei que a realidade são outros 500 e que a gente tem que fazer denúncia, a gente tem que ir para cima, tem que cobrar, sabe? Tem que querer o que é de vocês. Se eu vou atrás dos meus direitos, vocês têm que ir atrás dos direitos de vocês, e é isso daí, entendeu? Não vai cair do céu, é a vida como ela é. Mas a gente tem que trabalhar para isso, né? Agora, é o que a gente sempre bate na tecla. Somos agora, já estamos encaminhando para os minutos finais, eu quero fazer um convite e propor outra live. Oba! Ai, tá. O Diário, foi eu, como sempre. Muri, como uma pessoa de direito, né? E a Karine, que está nos acompanhando porque ela é professora, e eu queria propor essa temática parecida, né? A inclusão nas escolas. Esse tema é assim, ó, tão vasto, tão gigantesco quanto o tema da inclusão da pessoa no trabalho. Assim, ó, e tem legislação,
e tem jurisprudência, e tem história, e tem erro de monte. Tem demais. Nossa, então assim, eu acho que é um tema... Só histórias do ensino médio, eu vou passar uma noite contando, tá? Aqui eu fiquei quietinha porque eu ainda não arrumei emprego, mas do ensino médio eu vou contar bastante. A Vitória vai fazer pelo Facebook, né? Porque dá mais tempo. Errou. A Vitória vai fazer a live de A Vida Como Ela É. E aí, né? Posso dar uma prévia? Posso? Permitem? Pode. Teve rampa caindo. Quebrando. É os tombos que a Muri falou. Mas na verdade, a rampa só existiu depois que a Vitória existiu, né? Ah, mas isso aí é comum. Não tinha. Acessibilidade nenhuma. Ó, a Karine já concordou. Ela já concordou. Então é só marcar. Vamos marcar, vamos fazer, vamos conversar. Vamos chamar mais gente de faculdade, gente de... mais professor, mais gente do âmbito, do ramo. Vamos... Porque nós temos a questão da educação infantil até a faculdade, né? Várias dificuldades neste momento. Verdade. Acho que a gente pode ir encerrando, né, Vi? Uhum. Agradecer a Muri pela presença. Eu chamo de Muri, que já virou minha amiga íntima. A gente vai... Deixa o Covid dar uma pausa e a gente vai se encontrar, né? Com certeza. Não tenha dúvida disso, que vamos mesmo. Eu quero muito esse encontro aí, pessoal, com vocês. Eu acho que vai ser, assim... Para mim, vai ser emocionante. E a gente tem que comemorar a força de vocês. E eu tenho muito que agradecer pessoalmente, porque eu juro para vocês, assim, ó, que é força ler as mensagens de vocês lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu luto para ler tudo, porque, meu Deus, mais a conta. Mas eu vou lá e roubo todos os bonequinhos, todos os desenhos, todas as mensagens de vocês. E assim, que bom. Que bom que vocês me apresentaram um mundo que eu já conhecia pelos olhos da Vitória, né? Mas que aí, eu juro para vocês, mesmo convivendo com a Vitória, quando eu passei a conviver com vocês, eu acho que é isso que falta, eu passei a enxergar diferente. Então, assim, eu fico muito feliz de novo pelo convite. Eu tenho mais colegas que trabalham com isso, eu posso chamar as minhas colegas também, que sei que gostariam também de falar um pouco. E contar comigo, né? A gente está junto. E já vamos começar a live. Né? Oi, Vi? O diário é nosso. É o que a gente sempre diz. Eu e a Vi, a gente deu o pontapé inicial, mas depois que a gente incluiu um grupo de mulheres, como diz a Karine, fortes. Verdade. Esse diário não virou só nosso, só meu e da Vi. E aí virou um diário mesmo, né? Porque virou um diário mesmo. É onde se conta, é onde se abre tudo, é onde se... Né? Tem alegria. O diário foi além das redes de Facebook, Instagram, YouTube. O diário tá no WhatsApp e no nosso grupo também. Isso aí. Porque a gente troca muita coisa naquele grupo. Muito assunto. Eu queria finalizar, Vi, se tu me permite, com um trechinho. À vontade. Um texto que eu fiz, que eu até fiz o mesmo trechinho na nossa primeira live, mas eu acho que como a gente estava naquela questão de colocar 3 pessoas, não colocar, que era no Instagram, e acabou não indo essa parte do trecho. Mas fala muito sobre a questão do lutar pelos direitos, né? Viva com alegria sempre, mesmo que muitas vezes alguns entraves possam te abater. Tenha sempre que possível um sorriso no rosto e jamais permita que alguém te diminua. Assim como todos, tens direitos e leis que te amparam. Então exija teus direitos e cumpra os teus deveres. Acorde todos os dias permitindo que teu sol brilhe, pois é teu dever iluminar a vida daqueles que insistem em achar que só por não ter limitações aparentes são melhores que você. Eles necessitam da tua luz, pois ainda vivem na escuridão do preconceito.
Uhum. Acho que resume tudo o que a gente falou aqui, né? E é um recado especial nesse dia que é especial, que tem razão de ser especial. Ai, que honra. Eu tô arrepiada, mas eu não vou chorar porque eu não sou fiasquenta. A honra foi toda nossa. Desde quando a gente pensou em fazer as lives, a Vi disse: eu tenho uma pessoa para fazer sobre o direito. Tem. E é muito especial. E pessoa quando eu tô no grupo, eu já vi que é. Como eu agora não vou falar como a Vitória está aqui no diário, mas eu quero falar como a cunhada da Muri, não preciso chorar. Vai fazer ela chorar. Eu queria agradecer a tua disponibilidade, porque eu sei que é difícil ter é corrida. que é corrido, que nunca para, mas eu quero te agradecer por tu ter dedicado esse tempo, essa 1h30. Eu falei que chegava 1h30, eu ganhei a aposta. Verdade. Eu quero agradecer o carinho, não só com o diário e comigo, com a Rô também, mas como cunhada, porque eu sei que tu acredita em mim. Eu quero agradecer porque em muitos, não só no diário tu esteve comigo, mas em hospitais, em várias situações, desde quando eu tinha 3 anos de idade. Agora entregou a minha idade. Ela escondeu da agora. Mas eu quero te agradecer por isso e dizer que, além de ter tu na minha vida desde os 3 anos de idade, é muito importante te ter nesse projeto que é o Diário, que foi uma realização de um sonho junto com a minha amiga, com a Rô, e ter vocês duas juntas nisso é algo que não tem preço. Ai, Vi, tu vai me pagar depois disso tudo? E eu que agradeço, sabe que tem muitos planos para nós juntas ainda, né? Se Deus quiser. Quero esse plano. Vamos ter muitas coisas juntas ainda. Vamos. Temos muitos segredos, né, Vi? Que a gente tá montando. Tem coisa. Muitas ideias que a gente está montando, que logo vão vir. E que a gente vai precisar do nosso exército, que a gente vai precisar dos nossos parceiros. Tem que estar todo mundo aí. Todo mundo disposto. E a gente sabe que todas estão sempre conosco. Verdade. Então é só agradecer muito mesmo. Obrigada, Muri, pela sua primeira experiência conosco de live. Sem comentários. Vai melhorar a próxima. Deu tudo certo, graças a Deus. E é isso. Agradecer a todo mundo que nos ouviu até agora. Muitos comentários, muitos elogios. Agradecer a todos que estiveram conosco. Agradecer a minha parceira para mais uma. Linda! Sabe que sempre pode contar comigo, estou aqui. Mesmo. E vamos continuar. E tem muitas novidades vindo por aí do diário. Tem. Fiquem ligados. E agora nós vamos marcar a live para cair. Isso não é surpresa. Me desmanchando. Beijo. Beijo, meninas. Beijo todo mundo. Uhum.